custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou ali o chamado indicador de inflação por faixa de renda, que é elaborado por pesquisadores da entidade, estabelecendo índices de preço para cestas de consumo de grupos separados por renda. E mostrou que é o terceiro mês consecutivo que a fatia de famílias de renda mais baixa sofre com elevação maior de preço. Nós comentávamos na semana passada do peso da inflação, principalmente em relação às famílias de baixa renda, e agora esses números de IPEA trazem aí o reforço em relação a isso. Dá para dizer com certeza que é o pobre hoje que sofre mais com a inflação no Brasil, Fausto? Sem dúvida, Glauco. Na verdade, historicamente, o pobre é quem sofre mais com a inflação. Primeiro porque ele não consegue se proteger, né, pelos vários mecanismos que porventura possa ter, de aplicação financeira, etc., como a gente viu no anterior aí da nossa história, em que a inflação era muito alta. Historicamente, a inflação corrói os salários. Normalmente, a correção da renda ela leva muito mais tempo do que a própria correção inflacionária. A inflação vai comendo os salários no seu dia a dia, o seu carrinho do supermercado vai ficando cada vez menor. Na outra ponta, os salários vão também tendo muito mais dificuldade. Nós estamos assistindo agora, por exemplo, muita dificuldade nas grandes negociações, nas negociações salariais. A grande maioria das negociações sequer tem conseguido recompor a inflação. Isso pensando que, quando a gente pensa em inflação, normalmente ainda é uma negociação atrasada, né? A atualização salarial sempre acontece um ano depois, propriamente dito, em relação à inflação. Agora, quando a gente vai, então, para o mundo informal, para essa grande quantidade de trabalhadores muito pobres, isso é mais acelerado ainda. Você não tem nenhum tipo de mediação, e ali é a renda versus a possibilidade de compra. E o que a gente está assistindo é que, de novo, os mais pobres estão pagando o preço, os mais pobres estão com mais dificuldades. No momento da economia é bastante conturbado, é o momento de saída da pandemia, todos estão subindo, e uma política de preços aí vinculadas à Petrobras e à energia elétrica é bastante complicada, né? Vamos olhar, o botijão de gás é um elemento fundamental na composição das famílias mais pobres. Ele vem subindo sucessivamente, já foram 14 aumentos sucessivos, e que levaram, por exemplo, o preço do botijão de gás aí a mais de R$100. Quando a gente olha para os outros estratos, a gente vai ver que o preço da gasolina é bastante sensível, bastante importante, e o preço da energia elétrica. Agora, Glauco, a grande questão colocada hoje é que quando você vai subindo o preço dos insumos, como é o caso do diesel, o caso da gasolina, o caso do botijão de gás, o caso da energia elétrica, é inevitável que essas elevações vão se compartilhando, né, vão se reproduzindo em outras áreas da economia. E o que a gente também está vendo agora com relação à inflação, que é algo sim bastante preocupante, é que a inflação ela está se disseminando para todos os seus núcleos, não só vinculados a uma ou outra característica, eles têm mais peso, mas todas as diversas divisões ali que compõem o índice estão subindo. É bom lembrar que a inflação, no caso dos mais pobres, já subiu mais de 10%, né, o que também coloca para nós uma questão bastante importante, ou seja, nos últimos 12 meses, mais de 10% já foram perdidas da renda do conjunto dos trabalhadores, na sua grande maioria, corridos pela inflação. Então, o momento não é um momento muito bom, e a questão é como o atual governo vai lidar com isso. O que a gente está vendo é que o atual governo, na verdade, voltou, né, já está, na verdade, nunca saiu do modo tradicional de lidar com a inflação. Começou a subir juros significa esfriar cada vez mais a economia, e aí mais restrição ao emprego de um lado e à renda do outro. Vamos lembrar de novo, quase 15 milhões de pessoas estão desempregadas, e esse é um número bastante alto em relação a períodos anteriores, em que em algum momento a inflação e os juros começavam a subir. E a gente vê pelos números do IPEA, Fausto, que a comparação aqui entre a renda mais baixa e a renda mais alta evidencia esse peso da inflação, porque para quem ganha acima de R$ 16.500, por exemplo, a inflação é de 7,11%, e para quem ganha abaixo de 1.650 é 10,05%, isso acumulado de 12 meses. É uma diferença bastante significativa, e são aquelas despesas, Fausto, como você mencionou, a questão do botijão de gás,
tem também o transporte, o custo da alimentação, o custo da habitação também, que tem crescido, são custos inescapáveis, né? Não tem como a pessoa fugir desse tipo de despesa. Então é algo que realmente, quando a gente vê, junto com o fim da política de valorização do salário mínimo, que só repõe a inflação, e como a gente vê pelos dados do IPEA, não repõe para essa faixa mais pobre, é um cenário muito ruim para o trabalhador brasileiro. Não, sem dúvida, Glauco, vamos lembrar, né? Quando a gente olha para esses dois estratos de renda, os estratos mais altos de renda, bem ou mal, eles conseguem substituir minimamente alguns produtos, eles conseguem minimamente ali adiar compras. Vamos olhar que um índice importante aí dos salários mais altos foi passagem aérea, né? Ou seja, quando você vai para um estrato mais pobre da população, o peso da alimentação, o peso do transporte público, o peso de alguns produtos são inegociáveis, né? Você não vai conseguir substituir o botijão de gás por lenha, apesar de uma parte da população hoje já está saindo do botijão de gás e voltando à lenha, basicamente por incapacidade objetiva de compra do botijão de gás. Mas é óbvio que quanto mais pobre, mais difícil você fazer substituições, mais difícil você conseguir cambiar aí com os preços de produto. O que está acontecendo, e a gente está vendo, não só nesse caso nos mais pobres, mas no conjunto da população em geral, é, na verdade, uma substituição para alguns e muito simplesmente a retirada de itens da cesta. Vamos lembrar que numa época melhor aí da nossa economia, alguns itens foram entrando no prato, né, ou na mesa do trabalhador, como era o caso do queijo, o caso do requeijão, o caso do iogurte. Esses produtos já estão saindo, né? Na verdade já saíram do carrinho do supermercado das pessoas, e os mais pobres estão voltando cada vez mais a uma cesta muito, muito limitada de produtos. Por outro lado, o que a gente está assistindo também é o regresso da fome. É bom dizer, e também no caso da questão da fome, a gente já está com mais de 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, nessa parte dos famélicos, tem a ver também com a própria inflação. De um lado, você tem uma renda que, na verdade, deixou de existir, e de outro, uma incapacidade simplesmente de consumo, ou seja, cada vez mais uma parte significativa da população tem poucas condições de fato de entrar no mercado de consumo. Esse é um debate bastante importante que precisa ser feito. Quer dizer, o nosso mercado está encolhendo, estamos caminhando para um modelo de desenvolvimento que vai privilegiar e está privilegiando os mais ricos, está privilegiando a cerca de 1/3 da população, enquanto mais de 70% vão ficando aí à deriva de todo esse processo. A deriva porque não tem política de emprego de um lado, não tem nenhuma política de fato de enfrentamento da questão dos preços de outro, e o que a gente assiste é que essa lei de mercado que tanto se defende, basicamente é uma lei de mercado que só beneficia os mais ricos, e os mais pobres vão ficando cada vez mais pobres. É sempre bom lembrar, no caso da inflação hoje, apesar dela estar disseminada em vários grupos ali de produtos, o centro do crescimento da inflação dos últimos meses são os chamados preços administrados, ou seja, são preços controlados pelo governo ou minimamente ali com capacidade dele intervir. E a opção por não mexer nele é uma opção tipicamente política e que vai custando cada vez mais caro, principalmente para as famílias mais pobres, mas não só. É bom lembrar que quando sobe os juros, que é o que o governo está fazendo agora, o carregamento da dívida, ou seja, o custo da dívida pública vai aumentando. E aí, de novo, o que a gente vai assistir é que o Estado tem problema financeiro, o Estado tem problema fiscal e corta-se direito social. Quando se corta direito social, quem é mais atingido novamente? O mais pobre. Tudo isso está colocado como projeto de governo, como projeto aí em vigor, e esse é um grande debate que precisa ser feito na sociedade. Uma pergunta importante: como é que está a sua vida? Sua vida hoje está melhor ou está pior do que estava há 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás? Eu acho que essas são reflexões que precisam ser feitas, né? A média da população claramente está comprando menos, tem uma renda menor, a inflação está comendo ali o seu carrinho de supermercado, e cada vez mais a situação está ficando mais complicada para o conjunto da população brasileira. É um fenômeno nacional e também mundial, né, Fausto? Mas a questão é que em outros países se discute isso. Estava até vendo aqui um levantamento da Oxfam mostrando que se houvesse uma taxação de 99% só do lucro que foi conseguido pelos 2.600 bilionários que existem no mundo nesse período de pandemia, os recursos obtidos seriam suficientes não só para vacinar toda a população adulta do planeta, mas como ainda dar uma bolsa de $20 mil para cada trabalhador desempregado.
A gente sabe que alguns países estão promovendo, inclusive, impostos emergenciais para justamente combater a precariedade do trabalhador, né, que se viu aí em meio a essa pandemia, uma crise sanitária que também é uma crise econômica. A Argentina aqui já conseguiu, inclusive, arrecadar mais de 2 bilhões de dólares com imposto emergencial sobre grandes fortunas, mas esse debate é praticamente interditado no Brasil, Fausto. Sem dúvida, nós estamos no meio, inclusive, da discussão aí da reforma tributária e isso pouco é tocado. Na verdade, o que a gente está assistindo é o contrário. O que a gente tem visto é que o Congresso Nacional se recusa a fazer qualquer tipo de discussão nesse sentido, o próprio governo, ao contrário, ele é contra e vai na direção oposta, vai na direção de desonerar os mais ricos, vai na direção de retirar impostos sobre as grandes fortunas, ou minimamente o que ainda paga-se. A maior parte das grandes fortunas sequer paga imposto. Porque, e na outra ponta, a gente está vendo aí reforma administrativa, a gente teve reforma da Previdência, agora mais uma mini reforma trabalhista, e a posição do governo claramente é hoje de retirar direitos, retirar direitos, retirar direitos. E esses retirar direitos faz sentido, porque se ele quer desonerar, se ele quer retirar impostos sobre os mais ricos, de alguma forma alguém vai pagar essa conta. Quem está pagando essa conta é o mais pobre. O mais pobre está pagando essa conta, como a gente começou no começo da conversa, mais inflação mais alta, e na outra ponta ali, cada vez menos serviço social, cada vez menos direito social, saúde, educação. A gente está vendo os próprios municípios gastando menos do que deveria gastar em educação. A gente está assistindo aí todo o desmonte do Sistema Único de Saúde, em meio a uma pandemia, em meio à maior pandemia da nossa história, né? Quer dizer, algo nunca visto antes, né? Uma quantidade de pessoas morrendo, que não assistiu aí nos últimos anos, no último ano e meio, e de alguma forma uma vacinação que ainda avança muito lentamente, aquém da necessidade de um país como o Brasil. Tudo isso faz parte desse projeto, né? É um projeto de privatização, um projeto que de alguma forma quer colocar o Estado como um ente anexado à iniciativa privada, a serviço da iniciativa privada, e não ao bem-estar da sociedade. Não é à toa aí que as entidades do setor público em geral estão programando para o dia 18 uma grande greve, uma grande movimentação, porque é preciso que a população fale a respeito disso. Primeiro é preciso que a população saiba do que está acontecendo, saiba que o serviço público vem sendo desmontado, saiba que minimamente o governo procura colocar ali ao seu dispor os servidores e se utilizarem dele como moeda aí de barganha para manutenção do seu poder. De alguma forma tudo isso está em discussão dentro do Congresso Nacional hoje. É fundamental então que nós nos posicionemos, que nós nos coloquemos contra um projeto que de alguma forma vem para desmontar o Estado e cada vez mais colocar a renda, colocar a riqueza do Brasil na mão daqueles mais ricos, na mão dos grandes grupos internacionais. Inclusive, Fausto, nesse sentido das pessoas terem que saber das diversas questões que ocorrem no Brasil, inclusive essa do desmonte do Estado, você vai participar, né, de uma plenária das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo amanhã, debatendo justamente a reforma administrativa? Nós estamos debatendo a reforma administrativa, Glauco, em todos os estados, né? Minimamente tem uma grande movimentação, não só dos servidores, mas da sociedade, para conseguir explicar um pouco isso para a população, explicar como é que essas coisas estão acontecendo. É bastante importante que a gente entenda que não é à toa que os Correios estão sendo vendidos, a Eletrobras acabou de ser vendida, e que o governo propõe a mudar o que é o Estado. A reforma administrativa não é só uma reforma de mudança de um ministério, mudança ali de um cargo ou outro. A reforma administrativa, na verdade, é uma reforma de Estado que está, de alguma forma, desconstruindo o Estado ali, que foi a duras penas conquistado a partir da Constituição de 88. De alguma forma, o que a gente tem assistido é que, a cada etapa, um pedaço ali da Constituição vai sendo desmembrada, vai sendo retirada, vai sendo alterada, e aí colocando novamente o Estado brasileiro ao serviço dos poderosos. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer com a sociedade, boa parte dela sequer sabe direito o que está acontecendo, ela leva meio em consideração a partir do que é impactado na sua vida, e muitas vezes o impactado leva um tempo para chegar, e o governo está se aproveitando, né? Está se aproveitando da pandemia, está se aproveitando de ações emergenciais para reorganizar o Estado brasileiro dentro daquilo que ele acredita. Um exemplo disso é o que aconteceu agora em relação a essa mini-reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara e que agora vai em discussão para o Senado. De repente você tinha um programa que era manter o emprego, minimamente você criar algumas condições, algumas ferramentas para as empresas não demitirem, e de uma hora para outra isso vai virando uma reforma trabalhista que mais uma vez vai tirando acesso à justiça do trabalho,
vai reduzindo hora extra, vai eliminando os direitos para um conjunto bastante grande dos trabalhadores, ou seja, você vai criando aí uma nova forma de contratação sem direito algum, sem nenhuma relação, de certo modo, e nenhum tipo de proteção previdenciária e proteção jurídica. De alguma forma, esse é um pouco a toada do governo. Ele aproveita esse momento aí de emergência por conta da pandemia e vai empurrando uma agenda que precisava, no mínimo, ser mais debatida com o conjunto da população, com a sociedade, num espaço outro que não de uma medida provisória. A reforma administrativa também está caminhando para isso. É uma grande reforma constitucional e que deveria ser debatida longamente, né? E o atual presidente da Câmara quer votar aí até o final do mês, e a gente sabe o impacto disso. Uma reforma desse nível vai alterar substancialmente os direitos das pessoas, a capacidade do Estado de efetivar saúde, educação, assistência social para o conjunto da população brasileira, num projeto que já é muito claro, né? O direito social vai ser cotizado, vai ser ilimitado basicamente àqueles que não podem pagar, e quem pode pagar vai acabar tendo que ir para o mercado. E a gente sabe o que significa ir para o mercado: é cada vez menos assistência, cada vez menos educação, cada vez menos saúde. De alguma forma é isso que está colocado enquanto projeto, e aí preciso denunciar, aproveitar todos os espaços para falar com a população e minimamente mobilizar o conjunto dos trabalhadores para resistência a todas essas mudanças. A sociedade precisa saber o que vem sendo discutido, os direitos que ela pode acabar perdendo. Fausto, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom início de semana e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.